Aleluia, amém. Amém. Você precisa se conscientizar de algo. A adoração, ela te leva diante de Deus. E muita gente parece que não entende isso ainda. Muita gente parece que depende da expressão de louvor, do ministério de louvor. Necessita de um ministério de dança que esteja na unção, um ministério de intercessão que esteja muito orando. Não, você não precisa nada disso. Quando você adentra a porta desse templo, é Ele e o seu Espírito, amado. Precisamos adquirir maturidade até para adorar a Deus, sabe por quê? Porque senão você fica dependendo de um culto de homens. Você fica dependendo que o pastor Gabriel esteja na unção, a profeta Flávio, o pastor Otávio. E quando o dia é mau para nós, quem te levará diante do trono de Deus? Amados, o acesso hoje é livre. Jesus já rasgou o véu que antigamente só o sacerdote podia te levar. Hoje é você e Deus. E não tem pecado, não tem dúvida, não tem demônios, nada pode lhe impedir de chegar diante da presença de Deus. Homens não podem lhe impedir de chegar diante da presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Tem pessoas que porque não fez o discipulado, porque não foi para a igreja, porque está em pecado, elas se impedem de estar diante da presença. E só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vocês estão entendendo, amém? Tem o seu corpo, com a preguiça, com o cansaço, pode lhe impedir de chegar diante de Deus. Porque até sentado, quando você se conecta com Ele, você chega na presença. Amém? Podeis assentar, aleluia, glória a Deus. Nesse domingo, dia de adoração ao Santo, amém? O qual, dia que transcende, né? Aquilo que é humano. O domingo é um dia especial, amados. O domingo é o dia que o Senhor, Ele se prepara para receber a adoração da igreja. A igreja toda na terra adorando a Ele, sabe? Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, faz um sinal com as suas mãos, assim, isso, para a igreja te conhecer. A igreja quer dizer o quê? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Olha só, eu vou correr aqui com vocês, porque hoje a ministração da palavra vai ser algo especial. Quem não veio hoje, perdeu. Quem foi para o interior, dizendo que foi visitar parente, mas foi curtir o São João, eu estou muito escandalizado com isso, sabe? Estou mesmo. Estou escandalizado, porque liberdade não é libertinagem. Religiosidade é o que nós não queremos ser, religiosos. Mas isso não nos dá o direito de festejar uma festa no qual é separada desde os primeiros dias de junho pela Igreja Católica para a adoração de Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. Isso é as festas juninas. E a igreja precisa ter discernimento nas coisas. Nós colocamos no estudo da célula essa semana, olha, cuidado, né? Não queremos impedir que vocês estejam com os amigos, com os irmãos. Não queremos impedir que, de repente, olha, seu parente chegou lá com um milho, um amendoim, legal, muito legal. De repente você fazer algo também em sua casa lá, chamar o pessoal, mas com o coração inclinado, olha, ganha essas vidas para Jesus. Mas às vezes as pessoas estão se aproveitando disso e dançando o forró do mundo. Estão indo para o mundo, curtir esses 2, 3 dias. Gente, Jesus está voltando. O caminho cada vez mais está estreitando, né? E eu fiquei muito escandalizado esse fim de semana, profeta. Fiquei mesmo, sabe?
Fiquei meio tradicional esses dias, porque eu disse, cara, o povo tá... Amém? Vamos ter vigilância em nome de Jesus. Provérbios capítulo 3. Queria que vocês abrissem comigo. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor que prevalece diz o seguinte: filho meu, não te esqueças do teu caminho, e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixem o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço, colocar de forma que você não possa perdê-lo, né? Escreve-os na tábua do seu coração, esse amor, essa fidelidade, né? Versículo 4. Então, aí sim acharás graça, o bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe do teu próprio entendimento. Conhece-os em teus caminhos e ele vai endireitar as suas veredas. Vocês estão entendendo, amém? Não sejam sábios os teus próprios olhos, teme ao Senhor e te aparte do mal. Isto será saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Verso 9: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, assim diz na minha versão. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os seus lagares. Filho meu, não te rejeite a disciplina do Senhor, nem te enjoes da tua repreensão. A palavra do Senhor está dizendo no livro de Provérbios, um livro que é um estatuto para o homem e a mulher de Deus. Amém? Em momento nenhum na Bíblia, Deus falou o seguinte: olha, cumprirão o Antigo Testamento e a partir do Novo, cumprirão apenas o Novo Testamento, porque o Antigo agora é inválido. Deus não invalida nada na Bíblia. Vocês estão entendendo, amém? Agora vai do entendimento humano, da doutrina humana, e segundo a doutrina da sua igreja, Antigo Testamento e Novo Testamento é tudo Bíblia. Amém? Amém? Você crê assim? Dê um glória a Deus. Então a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens, com a nossa renda. Como é que tem sido esse nível de honra? Ele está dizendo: honra ao Senhor com a tua primícia de tudo que você ganha, né? Que primícia é essa? A primícia que cumprimos hoje como ordenamento é o dízimo. Ou seja, você tira uma 10ª dos primeiros dias, né, do seu salário, na verdade, e você entrega no altar do Senhor. A oferta é livre. Mas a promessa de Deus para aquele que honra, ela é verdadeira. Não é conversa de teologia da prosperidade, porque tem aqui na Bíblia, amém? Amados, existem coisas que, se eu tomar posse e viver em cima disso, buscar e tiver fé, Deus vai trabalhar comigo. Agora meu coração não pode estar inclinado apenas para aquilo, amém? Eu tenho visto irmãos que têm prosperado muito. E uma das coisas que nós não podemos mentir, não tem como dizer que não. Existem irmãos que têm prosperado muito, mas têm honrado muito na casa do Senhor. Então são verdades espirituais, ou seja, o tissalear de Deus. O que é o tissalear de Deus? É a bênção abundante que alcança aqueles que o honram.
Eu não gosto muito de falar de dízimos e oferta dessa maneira. Eu gosto muito de falar que nós temos que dizimar e ofertar, porque é por amor à obra. Mesmo que o Senhor, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, amém? Porque também Deus não diz a você que aqui no mundo você só vai ter bonança, vai ter muita aflição e muita luta, muita guerra, amém? É o que nos treina para o céu, nos faz ser estatura de varão perfeito para chegar lá. Mas as bênçãos do Senhor também são bíblicas. Nós precisamos acreditar nelas também. E precisamos entender que quando nós honramos ao Senhor, quando nós temos um coração inclinado ao Senhor, Ele também tem um coração inclinado para nos honrar. Não negocie o seu dízimo com Satanás, meu irmão. Não abra essa porta na sua vida em nome de Jesus. Aceite a repreensão do Senhor. Se você não está dizimando corretamente, hoje é o dia de você se consertar. Se você não tem sido ofertante, segundo essa palavra do Senhor, ata no seu pescoço a fidelidade a Deus. Mas feche essa porta em nome de Jesus. Se você não consegue ser fiel no pouco que você tem ganhado hoje, como Deus vai te colocar no muito? E a questão não é só dinheiro. A questão é que Deus consegue enxergar o seu caráter através do dinheiro. É a melhor forma de Deus conhecer, quer dizer, conhecer Ele já conhece, de Deus fazer o homem se conhecer, é quando Deus toca nas finanças. Por isso que Jesus disse que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Amém? Uma outra questão muito importante, amados, é a nossa oferta missionária, que tem caído a cada mês. A administração tem feito um jogo de cintura para conseguir manter os nossos missionários com uma vida pelo menos digna ali no Capão. Mas eu te confesso que se a igreja não entender isso, não dê glória a Deus, por favor. Quero que você tenha um entendimento racional que eu vou falar para você. Se a igreja não entender isso espiritualmente, mas entrar fisicamente, em alguns meses nós poderemos ter uma notícia desagradável em relação ao retorno. Vocês estão entendendo? Temos que lutar por essa causa. E não fique pensando, olha, poxa, eu estou sem condição, estou com pouco dinheiro, não vou ofertar porque é pouco. Amados, aquilo que Deus colocar no seu coração, amados. Então, coloque isso como disciplina, sempre ofertar algo na oferta missionária. Não importa quanto seja. Às vezes nós pegamos uma boa quantidade na hora da contagem, né, na hora de fazer os pagamentos e tal. Vários envelopes de dízimo, de oferta, glória a Deus, aleluia. 2, 3 da oferta missionária. Que isso está mostrando que os irmãos ainda não tiveram entendimento da necessidade. O Vitor e a Lúcia estão com 28 pessoas lá no Capão, cuidando, trabalhando fortemente. Esse fim de semana o evangelista Adriano, juntamente com o evangelista Mailis, e alguns discípulos, né, foram com eles, né? Foram lá ver a obra, foram ajudar, orar com eles, estar com eles. Eles precisam também desse calor nosso, não apenas do dinheiro, que o dinheiro não é tudo. Mas nós, igreja, temos que estar daqui orando, jejuando, mas também injetando na oferta missionária, em nome de Jesus. Amém? Deus vai te prosperar para isso, vai nos prosperar para isso. Glória a Deus. Vou pedir aos diáconos que distribuam os envelopes, em nome de Jesus, para que nessa manhã você possa ofertar, dizimar e ofertar na oferta missionária com muita alegria, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou pedir aqui ao casal, um dos casais, mas eu não vou dizer que é o mais lindo, porque eu também sou um casal lindo, né?
minha profeta e meu pastor Gabriel. Você tá bonito assim? É de praxe ou é algo especial? Aleluia. Pedi a eles para estar abençoando a igreja. E é algo que eu acredito também, viu, amados? Quando você chega diante do altar e coloca a sua oferta, e o sacerdote apenas levanta a mão e diz: Deus te abençoe, algo acontece no mundo espiritual, amém? Glória a Deus, amém? Traga o seu dízimo, a sua oferta, mas traga com alegria em nome de Jesus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua e continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Aleluia, nas palmas, cadê? Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, E Ele continua sendo bom, Ele continua sendo e continua, Ele continua. sendo bom, Ele continua sendo e continua. Aleluia, Senhor, porque Tu és bom, Senhor. Porque Tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso. Nós te agradecemos pela entrega do Teu povo nessa manhã. Nós queremos consagrar a Ti tudo aquilo que foi colocado no Teu altar, porque é para o crescimento desta obra, Pai. Pai, nós abençoamos aos Teus filhos e filhas que contribuíram nesta manhã e aqueles que não puderam fazer. Nós abençoamos com todas as bênçãos contidas na Tua palavra, em nome de Jesus. Queria convidar o nosso pastor Gabriel, vai estar ministrando a palavra nessa manhã. Eu queria uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Não é adorando a homem não, mas é em agradecimento por a gente ter esse homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele vai estar ministrando nessa manhã. Deus te use. Pai, em nome de Jesus, canal aberto, Pai, para que venha o Teu melhor para nós nessa manhã. A Tua palavra é martelo que esmiuça a penha, Deus. Por isso usa o Teu filho nesta manhã, Pai,
Usa ele, Deus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Bom dia, Pai do Senhor. Pode se sentar. Aleluia. 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 Estou dizendo para Eliseu que nós estamos conectados. Se ele parar, eu paro. Se eu parar, ele para. Aleluia. Acredito eu que essa ministração que o Senhor preparou para nós hoje fala muito daqueles refrões que nós repetimos incessantemente há 1 a 2 semanas atrás. Quando falávamos junto com o pastor Reuel, que dele, para ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, para ele são todas as coisas. E é um pouco do que nós vamos ouvir, viver no dia de hoje. Porque eu creio que toda palavra que o Senhor vem ministrar à tua igreja é para que a gente aprenda e viva. Aleluia. Abram sua Bíblia no livro de João, capítulo 16, versículo 13. Aleluia. Quem está feliz aí pode dar um glória a Deus. E quem está muito feliz pode dar um aleluia. Aleluia. Minha filha Débora, antes de eu sair de casa, ela falou assim para mim: pai, você pegou uma camisa de festa junina? Aí eu falei: não, filho, é uma camisa comum, mas hoje eu vou festejar com o Senhor Jesus. Essa camisa eu tinha comprado já tem 1 ou 2 meses, sei lá, para uma reunião que eu ia lá em Santa Catarina. Só que eu não usei ela lá, eu fiquei enrolando para não usar ela. Porque eu tenho grande alegria quando eu posso usar pela primeira vez uma roupa nova na casa do Senhor. Eu tenho um enorme prazer quando eu posso tirar uma camisa, uma calça, um sapato e falar assim: olha, a premissa é lá dentro, é na casa do Senhor. Aí quando eu tirei a camisa, vesti ela, Débora falou aquilo, eu falei: glória a Deus, estou indo para o lugar certo. Tem roupas no seu guarda-roupa que querem ver a igreja. Não importa se o irmão vai falar que você está muito arrumado. É você e Deus. Às vezes nós separamos o melhor que nós temos para ir para algum evento aí. E Deus se alegrará quando você trouxer a sua melhor roupa, ou seu melhor tudo, ou seu melhor você mesmo, para vir à casa do Senhor. Amém? É, pastor, que missão. João 16, versículo 13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade,
Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. O Senhor não precisa de mim para nada. Sou barro e pó e cinza em tuas mãos, Senhor. Faz do jeito que o Senhor quiser. Me usa do jeito que o Senhor quiser usar, Pai. Mas que o nome do Senhor aqui neste lugar venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém. Engraçado quando ele fala isso para mim e para você. Ele diz que tudo. Ele não diz algumas coisas, ele diz tudo. Porque não falará de si mesmo, mas de tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Diga, tudo o que há de vir. Ele vai te antecipar. O Espírito Santo de Deus, ele vai dizer antes para você as coisas grandes que você vai viver. Muitas vezes vai dizer para você coisas não tão fáceis que você vai viver. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus diz até quando você vai morrer. Mas ele te diz de forma antecipada. Mas como ele vai me dizer? Apenas se eu estiver conectado com ele. Se eu estiver buscando ele, se eu estiver me alimentando dele, se eu estiver fazendo tudo o que a lei pede para que eu faça debaixo da graça. Deixaremos de tomar decisões baseadas em emoções, porque estaremos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Ele há de anunciar tudo o que há de vir, das coisas vindouras. Abra sua Bíblia no capítulo 37 de Gênesis. E nós vamos, debaixo dessa palavra, do anúncio das coisas vindouras, ouvir uma das histórias mais extraordinárias que eu considero na Bíblia. A história de José. No versículo 2, a Bíblia fala assim: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também um sonho, que contou aos seus irmãos. Por isso, aborreciam ainda mais. E disse-lhes José: ouve, peço-te este sonho que tenho sonhado. Eu imagino que nesta hora os irmãos estavam pegando o frango, o cordeiro e os outros alimentos disponíveis naquela mesa, naquela brutalidade daquela época, que as pessoas puxavam a coxa para um lado, outra para o outro. E José falou assim, José era o mais novo, José tinha apenas 17 anos. Meus irmãos, eu tenho algo para lhes falar. E José falou no versículo 7, eis que estamos atando molhos no meio do campo, ou seja, molhos de trigo.
E eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deverás teras dominado sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Pode deixar sua Bíblia do lado agora, no seu colo. Veja que José era jovem, temente a Deus. Porém, José, ele tinha alguns princípios, se nós fôssemos compará-lo ao seu irmão, aos seus irmãos. José, ele guardava os princípios de Deus. José guardava a lei de Deus. Tudo aquilo que cabia a José realizar ou fazer debaixo do direcionamento do seu pai Jacó, agora com o nome de Israel, José assim o fazia. Diferente dos seus irmãos, porque nós, lendo a história, você vai poder ver que os irmãos de José, eles chegavam a bagunçar. Rubens, o mais velho, aquele que era o primogênito, aquele que espiritualmente deveria liderar os seus irmãos, Rubens pegou a mulher do seu pai, Bilá. Jacó ficou muito triste com essa atitude do primogênito. E aquela autoridade espiritual do primogênito deixou de estar sobre Rubens e desde o princípio Jacó, ele tinha algo especial com José. José era aquele menino que ele separou desde pequeno para estar do lado dele, ensinando as engenharias, ensinando as grandes coisas, diferente dos seus irmãos que apenas plantavam, cuidavam do rebanho, lutavam. Mas José não, José era separado, diga separado. Mas tem algo que eu queria compartilhar com vocês. José, ele recebeu um sonho ousado. Imagina eu receber um sonho aonde até mesmo os meus pais se curvariam diante de mim. E a Bíblia, ela é cheia de revelação. Muitas vezes a revelação do Senhor vem através da vida de um irmão. Muitas vezes a revelação vem através de um sonho, ou de diversas formas. E muitas vezes a revelação vai ser você assistindo um filme ou vendo a reação de uma criança. Mas as principais revelações vêm da palavra de Deus. Quer que o Senhor te revele alguma coisa? Vai ler a Bíblia, e ela vai te revelar. Mas com José nesta hora, ele teve um sonho ousado. E imagina um jovem de 17 anos, sabendo que os seus pais se curvariam diante dele. Um jovem de 17 anos é imaturo, não é verdade? Um jovem de 17 anos não é vivido. Mas ele sonhou um sonho. E ele tinha uma conexão tão estranha com Deus, porque ele sabia que Deus tinha falado com ele. Ele sabia que essa palavra ia se cumprir algum dia da vida dele. Ele não sabia como. Ele não sabia qual era o caminho. Ele não sabia o quanto ele teria que andar, mas ele sabia que ia se cumprir. Aleluia.
Aí eu lhe pergunto, como você seria se soubesse que seria uma grande pessoa tão jovem e sem maturidade? Como é que os filhos de homens milionários fazem quando recebem a herança do pai? Quando eles são criados e nascidos em berços esplêndidos, sem necessidade, sem pobreza. Ouvimos grandes relatos de meninos que destruíram o legado dos seus pais, porque não souberam valorizar aquilo que seu pai tinha criado. José carregava a lei no seu coração. José, ele carregava a graça no seu coração. Mas ele tinha que valorizar aquele sonho que o Senhor tinha lhe dado como herança. Aleluia. Pessoas que receberam grandes sonhos se tornaram insensíveis, infiéis, imaturas. Pessoas que receberam grandes coisas são acostumadas a pisar nas outras, sem sensibilidade nenhuma. E Deus tinha que tratar o caráter, a pessoa de José. Vocês estão me entendendo? José não sabia, mas existia um processo que Deus havia preparado para ele, ligado ao propósito. Eu queria que você repetisse comigo: processo ligado ao propósito. José, ele tinha recebido através do seu sonho um propósito. Mas para que José pudesse viver aquele propósito, ele tinha que passar por um processo. E nós sabemos e vamos ouvir as histórias que José viveu. Porque era necessário. E Deus não podia revelar as fases dos processos que José iria viver, para que o propósito fosse alcançado. Deus não pode te revelar os processos que você vai viver. Ele vai te dar graça para que você possa superar esses processos, para que quando você chegue no propósito, você possa honrar o nome dele. Essa palavra é uma palavra, creio eu, de ensino. Vai ser uma palavra para você sair daqui reflexivo. Entendendo o processo e o propósito. Precisamos viver processos para que o caráter de Cristo, como o pastor Otávio falou aqui há pouco, precise fluir de dentro de nós. Se eu for lhe perguntar, ou se você fosse analisar, para tentar entender que parte do processo você está vivendo, você pode não encontrá-lo. Por quê, pastor? Porque eu não sei qual é o meu propósito ainda. Porque se você não sabe qual é o seu propósito ainda, os processos vão se tornar confusos para você hoje. Se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não sei o caminho por onde devo caminhar. Você consegue entender qual parte do processo você está vivendo hoje ligado ao seu propósito? Você sabe, pastora Flávia? Sabe? Você sabe, pastor Guilherme? Sabe? Você sabe, Marcela? Eu estou perguntando para pessoas, sabe, apostolada? Eu estou perguntando isso para pessoas que sabem do propósito.
que eu conheço um pouco da história de vida. Eu sei o que essas pessoas passaram para chegar até aqui e para alcançar o propósito, porque muitas delas ainda não alcançaram o propósito. Houve choro, houve dor. Da mesma forma que falavam com Davi, quando Davi foi ungido rei diante dos irmãos, ainda jovem, e depois de receber essa unção, Davi estava ainda cuidando das suas ovelhinhas. Eu imagino os irmãos de Davi que chacoteavam com Davi. Olha lá, ó, o exército de Davi, um monte de ovelha. Olha lá o castelo dele, uma tenda rasgada. Olha lá, nem sabe o que quer. Tão sem dinheiro, como é que vai chegar naquele lugar? Médica do Aliança, não é assim? Processos ligados ao propósito. Precisamos entender cada fase de nossa vida. José teve um sonho. Foi jogado numa cova, foi vendido e chegou à casa de Potifar. Os irmãos de José tramaram contra ele. Porque José, não se engane, José era um menino criado com o pai, do lado do pai, tinha tudo do bom e do melhor. José ganhou uma túnica diferente de todos os seus irmãos. Todos os irmãos de José tinham uma túnica, mas a de José era uma túnica especial. José, como nós lemos aqui no no capítulo 37, José era tido às vezes como um dedo duro, porque Israel falava assim: olha, José, vai lá e vê onde seus irmãos estão. E toda vez que José ia e voltava, ele voltava com a notícia assim: ó, meu pai, os caras não estão cuidando do rebanho não, os caras estão pegando as meninas. Ó, meu pai, o cara não tá lá, os meninos não estão lá no Cabula não, os caras estão lá em Brotas. Sempre desobedeciam a Israel, a Jacó. E quando José voltava com essa notícia e os irmãos voltavam, o que acontecia com os irmãos? Certamente o pai disciplinava eles. Quem aqui tem irmão? Gente pra caramba. Então você sabe que quando seu irmão lhe dedura e seu pai lhe disciplina, a gente fica como com o nosso irmão? Chateado. Então pense que eram 11 irmãos. Era assim, Dani? Você é apóstola? Revele. Pois era assim mesmo. Eu tenho 2 irmãs e o pau quebrava lá em casa. Eu gostava de tomar surra por último, porque quando elas estavam tomando surra, eu dava risada, minha dor passava. Só que eu ficava chateado com elas quando elas me entregavam. Não pense, eram 11 irmãos contra um só. E seus irmãos, de forma incorreta, jogaram José numa cova. José foi vendido. E José foi para a casa de Potifar. José, ele foi vendido para ismaelitas. E se você for estudar a história de ismaelitas não eram um povo fácil não. José foi vendido para o Egito por um milagre. Deus sabe de todas as coisas. Diga assim, olhe no fundo do olho do seu irmão. No fundo do olho dele. Deus sabe o processo por qual você deve passar. Ele foi vendido para ismaelitas. Os ismaelitas venderam ele para Potifar. Chegando na casa de Potifar, todos nós sabemos que José ele foi servir na casa de Potifar. Plantar horta, varrer chão. Mas Potifar viu graça em José. Rapaz, esse cara é especial. Ele é arrumado, tem os dentes bons.
o cabelo é cacheado. Isso aqui é eu viajando, viu, gente? É inteligente, deixa eu chamá-lo para dentro de minha casa, para que ele possa servir lá dentro e gerenciar aquilo que eu tenho. E assim José foi. Só que a casa de Potifar, muitos intitulam ela como casa da vergonha. Aonde José foi caluniado, aonde veio tristeza no coração de José. E se você for pegar, intitular a casa de Potifar na sua vida, pode se intitular e ter um sinônimo como casa de desânimo, casa de cansaço, casa aonde desisto dos meus sonhos, casa onde eu questiono a vontade de Deus para a minha vida. De repente para você, casa de Potifar possa significar tudo isso. Porque foi uma casa onde José foi levantado. E José saiu de uma escravidão momentânea para viver uma escravidão um pouco mais confortável, aonde ele tinha acesso a um alimento melhor, aonde ele tinha acesso a uma cama melhor, aonde ele era respeitado e obedecido por aqueles que moravam naquela casa, pois a Bíblia diz que tudo que estava naquela casa estava debaixo da ordem de José. Em Gênesis 39, coloca no telão, por favor. Aleluia. Algo grande José viveu na casa de Potifar. Algo que muitos de nós desprezamos. Algo que muitos de nós nem sequer se lembra de quando o pecado bate a porta. Capítulo 39, versículo 8. José falou, versículo 8: porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Pois faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Nós esquecemos disso. Muitos de nós esquecemos disso. Porque a história fala que a mulher de Potifar não era uma mulher qualquer. Era uma mulher muito bonita. Aonde aquela mulher assediava José a todo tempo. E pense, e se você estudar as escrituras, você vai ver que não foi um assédio só, Edivaldo. Foram alguns assédios. Ela atormentava José quando José ia e via dentro daquela casa. Não podemos brincar com o pecado, igreja. Muitos estão caindo porque estão brincando com o pecado. Porém, quando José falou que não queria nenhum tipo de relacionamento com aquela mulher, ele não pensou nas consequências do pecado primeiramente. Se eu pecar, minha família vai me largar. Se eu pecar, aquilo que Deus me deu, o dinheiro que Deus me deu, eu vou perder tudo. Se eu pecar, aquilo que está para se cumprir na minha vida não vai se cumprir. Se eu pecar, o carro vai ser tirado, a casa vai ser tirada. Se eu pecar, eu vou perder os amigos. Não! Poderia eu fazer isso contra o meu Deus? Ele era um homem temente a Deus em primeiro lugar. Ele não estava preocupado com as consequências do pecado. Ele sabia sim o que podia acontecer, mas a boca fala do que o coração está cheio.
E ele estava cheio de Deus, ele estava cheio de temor a Deus, ele estava cheio da lei de Deus. Poderia eu pecar contra o meu Deus? Ele não queria saber do momento que ele estava vivendo, de escravidão dentro da casa de Potifar, não. Ele não queria saber por que ele foi vendido pelos irmãos dele, não. Ele perguntou: poderia eu, mulher, pecar contra o meu Deus? Que tipo de decisões tomamos quando não tem ninguém nos olhando? Pensamos nas consequências das coisas? Ou pensamos no temor de Deus? Quando não tem ninguém nos observando, que decisões nós tomamos? Mudamos o canal? Damos um palavrão? Olhamos, desejamos? Quando estava só você e Deus, José, ele tinha tudo em suas mãos, menos a mulher de Potifar, mas ela estava acessível a ele pela vontade dela, e por amor a Deus, ele rejeitou aquela mulher. Minha cunhada, uma vez, eu vou contar isso aqui para vocês darem um sorriso, porque vocês estão muito sérios. Minha cunhada, uma vez, ela falou para o marido dela: você parece que está na casa de Potifar, cansado, desanimado. O que está acontecendo com você? Já sei o que eu vou fazer com você. Vou te levar para tomar uma massagem, aquelas massagens terapêuticas. Ela foi no melhor lugar de Vila do Atlântico, pagou R$1.000, porque era uma sessão prolongada de massagens que o marido dela iria tomar. Eles estavam numa recepção chique, com ar-condicionado branca, branca, branca. E não chamava o nome dele. Ela já estava agoniada porque estava demorando, era horário marcado. E de repente, de lá gritaram: seu Rony Lima! Gritaram não, é coisa chique, mas eu estou só botando enfeites aqui para você dar um sorriso. Deus gosta do seu sorriso, amém? Seu Rony! Rony aí, levantou, encheu o peito de ar, ficou forte. Vou tomar essa massagem que a mulher quer. E minha cunhada é uma mulher bonita. Não mais bonita do que a pastora Flávia, mas é bonita. Aí, chega aqui, Beto. Rápido por causa do horário. O pastor Otávio foi me entregar esse negócio. Rony levantou, a pastora Fernanda sentada. O marido dela estufou o peito porque ia tomar uma massagem, coisa que nunca viveu na vida. Está preparado, seu Rony? Ó, seu Rony, lá dentro você vai ter que ficar de sunga. Tá certo? Balança a cabeça. Aí Fernanda, vai meu filho. Aí saiu Roniine e saiu a fisioterapeuta. Uma mulher loira, no salto alto, grandona. Aquela mulher de corpo bonito, escultural. Aí Fernanda, Rony, volte. Cancela, minha filha. Nós não vamos mais tomar essa massagem. Mas menina, você não disse que ia tomar massagem? Não vai mais desistir. Essa era a mulher de Potifar. E eu dou risada até hoje com essa situação. Ela, onde eu vou entregar meu marido para uma mulher dessa aí? Quero é prova. Hã? Pois é. Mas vamos lá. Já riu, né? Agora vamos lá. Muitas decisões corretas em Deus nos levam a este lugar. Muitas decisões corretas em Deus nos levam à casa de Potifar. É verdade que José foi conduzido, minha apóstola. Mas José, quando chegava nesses lugares, José ele mantinha integridade. Diga, integridade.
Ele mantinha essa integridade. Ele não se vendia por qualquer prato. Casa de Potifar, muitas vezes você pode estar murmurando ou blasfemando contra Deus. Casa de Potifar pode ter sido o povo de Israel no Egito, quando eles estavam lá peregrinando por um tempo. E nós não queremos entender os processos de Deus para o propósito. E lá nós estamos, pela murmuração do povo, aquele povo ficou lá 40 anos rodando no deserto. Casa de Potifar pode ter sido o lugar que eu fui trabalhar em uma cervejaria há um tempo atrás. Eu nunca esqueço disso. Eu colocando meus currículos, e essa cervejaria me chamou. Eu já era cristão. O meu pastor me levou até aquele lugar. Eu olhava para a cara dele assim, ó. Eu olhava para ele assim, ó. Que viagem é essa? Ele está me levando lá naquele lugar. Eu botar o currículo lá e fazer entrevista lá. Fui, passei nas entrevistas. E comecei a trabalhar naquele lugar. Passei 5 anos. Muitos não entenderam o processo que eu estava vivendo naquele lugar. Muitos não podem não estar entendendo o processo que você está vivendo naquele lugar. Ou até mesmo você não está entendendo ainda o processo que você está vivendo naquele lugar para chegar a um propósito maior. Eu cresci profissionalmente. Eu cresci em várias áreas da minha vida quando eu estava vivendo lá na casa de Potifar. Se eu sou o profissional ou a pessoa que eu sou hoje, eu devo aqueles 5 anos que eu vivi naquele lugar. E eu não tenho dúvida de quem abriu aquela porta para mim foi Deus. Tanto é que eu cheguei aqui hoje e glorifico ao Senhor pelaquilo que Ele me fez ainda hoje. Gênesis 39, 10 a 14 diz assim: E aconteceu que falando ela, cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo que ele levantava a minha voz, gritava, deixou-a a veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua casa, as vestes também, e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou no cárcere. José, depois de viver grandes coisas dentro da casa de Potifar, e depois de ser caluniado, ele foi levado ao cárcere. José achou que a sua vida ia decolar, mas ele não decolou para cima aos olhos do homem. Ele decolou de acordo com a vontade de Deus. José
não quebrou a aliança com Deus. E eu quero te dizer uma coisa: quem quebra a aliança com Deus, quebra a aliança com qualquer um. Quem quebra a aliança com Deus, quebra a aliança com qualquer um. Por isso que é importante você reconhecer onde você errou e voltar atrás e falar: Senhor, refaço a minha aliança contigo. Pecou, refaz a aliança, tenta de novo. Se você reconhece aonde você tem erros na sua vida e não melhora e não evolui, você vai sofrer muito. Eu tenho esse temperamento assim assado, e você ouve Deus falar com você, ouve Deus lhe tratando, passa um tempo e você continua a mesma coisa, você vai continuar a sofrer. Ele não se tornou amargo por causa dos processos. Se eu pudesse intitular essa palavra de hoje, eu colocava esse título: José não se tornou amargo por causa dos processos. Pensa aí nos processos difíceis que você já viveu no seu casamento, na sua vida com seus filhos. Pensa nos processos que você viveu aqui na igreja. Sai, volta, tira, não me honram, não me reconhecem, não me veem que eu sou essa autoridade espiritual. Ah, minha célula está assim assado. Ah, meu discipulado não funciona. José não se tornou amargo por causa dos processos. Então não justifica você estar amargo por causa dos processos que você está vivendo. Se você reconhecer que Deus é Deus na sua vida, você deve se alegrar, você deve glorificar o nome de Deus, você deve exaltar o nome do Pai, porque José não se tornou amargo por causa dos processos. Quero desistir, quero entregar. Nós não ouvimos José falar assim. Aleluia. Não é porque a vida foi difícil com você que você deve replicar a vida difícil que você viveu para as outras pessoas que estão ao seu redor. José deixou uma vida de filho, deixou uma vida de dedo duro, para aprender a servir de maneira mais profunda. E muitas vezes servir a Deus de uma maneira muito profunda dói, machuca, não é? Você quer colocar as razões suas em frente às razões de Deus. E toda vez que você estiver nesse processo, você vai ficar como um peixe fora d'água, se batendo, procurando ar para respirar e não vai encontrar o ar. Para que você volte a respirar, você tem que voltar para dentro da água. O que sai de você quando você está preso? Não falo preso apenas em um cárcere, eu falo em todas as áreas de nossas vidas. Quando nós nos sentimos presos, o que é que nós queremos fazer? Reagir, bater, largar. Olha para o seu irmão e diga assim, ó: aceite o processo, vai doer menos. Muitas pessoas são postas em nossas vidas como uma lixa. Não é isso, pastor Otávio? Aí a gente olha assim: rapaz, eu vou ter que voltar na casa daquele irmão e falar de abraçar ele, e tome, e tome. Tem pessoas que estão na sua vida porque são a lixa. Enquanto você não melhorar com aquela pessoa, porque você sabe que tem que melhorar com ela, essa lixa vai continuar passando na sua vida. E o processo, se você não aceitar ele e reconhecer que você precisa melhorar, vai doer. Porque você precisa vencer etapas para chegar no propósito.
O processo precisa se cumprir para que você chegue no propósito. Aqueles que servem têm acesso. Aqueles que servem têm acesso aos segredos. E estes conseguem contemplar a vontade de Deus em tudo. José conseguiu contemplar a vontade de Deus na cova. José conseguiu contemplar a vontade de Deus na casa de Potifar. José conseguiu contemplar a vontade de Deus lá na prisão. Gênesis 41, 14. Não se preocupe, vamos chegar lá. Aleluia, Jesus, obrigado. 41, 14 diz assim: Então enviou a Faraó e chamou a José, e o fizeram sair a cova, e barbeou-se e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Diga assim: tem limite. Chegou o dia de José ir ao encontro de Faraó. Quando sou livre de maneira irresponsável, não tenho santidade. Quando você é livre, é como o pastor Otávio falou aqui agora. Quando você é livre de maneira, eu sou crente, eu posso ir em todos os lugares, eu posso comer de tudo. Quando você é livre de maneira irresponsável, não tenho santidade. Aí você escandaliza. Aí você põe à prova tudo aquilo que você construiu em anos. Em um instante, você joga tudo por água abaixo. Nós não podemos ser livres de maneiras irresponsáveis. Graça é a maneira responsável que lido com a lei de Deus. Deus está forjando o nosso caráter enquanto estamos sendo desenvolvidos. Os processos de José, eles foram doloridos, mas Deus estava moldando o caráter de José para quando ele colocasse José no posto sobre o qual ele deveria estar, ele honrasse Deus em todas as coisas. José, ele não se tornou amargo. Sabe o que diz aqui no versículo 41, 14? Faraó chamou José lá em cima para ter com ele, e Faraó teve o seu sonho revelado. E José nunca mais voltou para o cárcere. José, ele foi colocado sobre governador do Egito. A família de José, que tinha dado risada dele por causa dos dois sonhos do trigo e do sol e da lua e das 11 estrelas se curvando diante de José. Se você for estudar, eles se curvaram diante de José umas 4 ou 5 vezes antes de José revelar quem ele era. O sonho se cumpriu, mas José estava preparado para receber o sonho. Antes de receber o que a gente quer, Deus dá o que eu preciso. Antes de você chegar onde você quer chegar, Deus vai dar o que você precisa. É o pouco de comida na despensa. É o andar de ônibus ou de metrô. Queira viver o processo, porque vai ser menos dolorido. E você vai superar cada um deles, porque em cada um deles você exaltará o nome do Senhor. Antes de receber, aleluia, Davi recebeu o esterco. Abraão saiu de sua terra. Moisés virou um fugitivo. Daniel foi levado de sua terra.
Paulo ficou cego. Todo propósito tem um processo. Eu queria chamar o ministério de louvor. Queria que a igreja se pudesse de pé em nome de Jesus. Porque eu quero orar por aqueles que se perderam no processo. Eu quero orar por aqueles que de repente a vida se tornou amarga porque não souberam viver o processo. Aleluia. Aleluia. Martinha, vai daí? Aleluia. Se você se tornou amargo por causa do processo, se o processo se tornou dolorido para você, e você hoje quer de repente entender o processo que você está vivendo, ou quer deixar essas amarguras no altar do Senhor, eu queria te convidar para vir aqui à frente, porque eu quero orar por você de uma forma muito simples, mas para que você venha superar esses processos, essa amargura, esse amargor, muitas vezes você vai ter que entregar a Deus no altar. E quando você não reconhece que você de repente é uma pessoa amarga, você vai ficar aí sofrendo no seu lugar, você vai ficar sofrendo, você vai deixar de evoluir, vai deixar de crescer. E Deus é um Deus que quer fazer com que você viva grandes coisas, mas não pode, porque você continua no caminho da amargura, porque você não sabe liberar perdão, igreja. É disso que fala. José sofreu, José foi caluniado, José foi apedrejado, José foi a um cárcere, mas José não se tornou amargo por causa do processo. Queira ser como José. José, ele teve a oportunidade de estar com os irmãos dele, mas José não falou: olha, meus irmãos, vocês vão pagar o preço pelo qual vocês fizeram com que eu passasse um dia. Vou jogar você na cova, vou colocar vocês para servir na casa de Potifar, vou levar vocês ao cárcere. José deu amor, José acolheu os irmãos dele, José deu o melhor que Deus podia dar através da vida dele. Se essas amarguras estão lhe incomodando ou lhe perseguindo até hoje, deixe elas aqui no altar do Senhor. Enquanto aqueles que entendem que precisam receber essa oração, vem vindo aqui à frente. E se você não teve esse desejo de vir aqui à frente, nós vamos orar daqui mesmo, para que o Senhor possa tocar no seu coração. Mas antes disso, eu queria perguntar a você que de repente está aqui e não fez uma aliança com o Senhor, que nunca aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se hoje é o seu dia de aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, ou se você quer voltar para os caminhos do Senhor, eu queria que você levantasse sua mão direita dizendo assim: sim, eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Amém. Se você nunca fez essa aliança com Deus, e hoje é o dia que Deus separou para que você faça essa aliança com Ele, dizendo que quer aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, levante sua mão direita que eu quero orar por você. Aleluia. 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 Amém.